Rodolfo, deixa eu começar por esse assunto do aborto, porque me parece que, assim, é um tema que o governo parece que ele queria tentar abafar, não conseguiu abafar de certa forma. A pressão ainda é muito grande para cima do Palácio do Planalto. A bancada evangélica agora tenta dominar a narrativa. E assim, eu acho, pelo menos a impressão que eu tenho, é que esse assunto, apesar da garantia do Lira de que não vai pautar o projeto de lei nos próximos dias, apesar dessa sinalização do Padilha de falar, não, olha, só aprovar a urgência, o mérito vai ficar para depois, parece que a mobilização da sociedade vai ser constante ao longo dessa semana, e esse é um tema que desperta paixões, que vai ficar ali martelando na cabeça do governo e que vai dominar o noticiário nos próximos dias, quiçá nas próximas semanas, né, Rodolfo? Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson, pessoal do chat. Esse é um assunto que vai e volta, né, Wilson? Sempre, há anos, né? Há décadas. Assim, o aborto é um tema controverso, delicado, e eu até estava para escrever sobre isso no fim de semana, só que vou chamar a atenção da audiência para o site. A gente publicou 2 textos sobre esse assunto, 2 análises, né? Uma do Carlos Graeb e o do Felipe Moura Brasil, que ajudam a tirar as paixões dessa questão. Eu até deixei de publicar o texto que eu ia fazer, porque era um pouco meio no tom do que eles iam fazer, do que eles já fizeram e está publicado lá, né? Então, convido o pessoal para ir ler lá no site da gente. Estão em destaque ainda na coluna da direita do site. É possível ver ali os textos que eles escreveram. E aí, para além da questão principal de fundo, né, essencial do aborto, o que eu acho de mais interessante e curioso desse momento em que ela retorna, né? E eu vou só lembrar, não escrevi a análise, mas eu ia lembrar e ia chamar atenção para isso na análise, né? Que a última vez que esse assunto ele veio à tona foi por uma normativa do Ministério da Saúde, que fazia o contrário. Em vez de restringir, que é o que essa instrução do CFM faria agora, se estivesse valendo, né? Se tivesse sido bloqueada pela Justiça, ela liberava totalmente o aborto. E aí, na época, o próprio Ministério, a ministra da Saúde veio a público, soltou nota, falando, olha, não, essa normativa aqui tá cancelada, acabou e tal. E é o que é a minha impressão pessoal do que vai acontecer de novo. Esse assunto não me parece que vai para frente, acho que vai ficar, a minha impressão, minha aposta, inclusive, de que a legislação vai ficar do mesmo jeito, mas nesse momento tem esse componente religioso e social e eleitoral, né? O que eu acho que é a novidade do caso agora, nesse momento, é de que esse governo, um governo de esquerda, como o próprio Sóstenes destacou aí, né, no vídeo que a gente exibiu faz alguns minutos, tem um histórico de defesa não do estuprador em si, mas do criminoso, né? E esse discurso de esquerda, ele está muito desgastado, e agora, diante desse eleitorado evangélico muito expressivo, nem eles próprios conseguem mais sustentar um discurso que, inclusive, há algumas semanas a gente viu um discurso semelhante ser travado no debate sobre as saidinhas. O PT teve que se esconder, teve que camuflar opiniões que são do campo de esquerda e que o PT, enquanto governo, não consegue mais sustentar. Então, assim, o interessante para mim dessa questão agora é ver como é que o governo Lula, eles já começaram a fazer isso, né? Eles aproveitaram uma boa virada, uma invertida da narrativa, né? E realmente os críticos dessa medida, dessa normativa, dessa instrução do CFM, conseguiram, de fato, fazer essa invertida, e a gente está vendo agora, né, uma tentativa dos evangélicos retomarem essa narrativa, né, que aí puseram a figura do estuprador em cena, e as penas, com a comparação das penas, né, da mulher estuprada, que faria esse aborto após a 22ª semana, com a pena do estuprador, ela realmente causou um constrangimento muito grande. E agora tem esse trabalho de refazer a narrativa e colocar a defesa da vida do bebê, ou do feto, né, como o principal valor nesse debate. Esse é o meu interesse político particular em ver como é que o governo Lula vai fazer isso, e a minha aposta, eu vou fazer outra aposta aqui, é de que vai parar no STF de alguma forma isso aí.
Ah, não, isso é fato. Esse parecer aí da OAB já é o start, né? Basicamente já é um documento público para que a própria OAB se manifeste sobre esse caso. Agora, eu sei que não estava muito na pauta, Leda, eu queria te puxar um pouco para me ajudar nessa análise, porque é o seguinte, o Rodolfo tocou num ponto que eu acho que é o ponto central dessa discussão, a partir de agora, que é a tal do controle da tal da narrativa. Eu sei como você estuda, enfim, foi publicitário, você tem a tua análise política, você é um homem que entende muito disso. Eu queria tentar desmiuçar a partir desse ponto, o Alexandre, porque é o seguinte, não me parece que essa discussão específica sobre aborto, ela não me parece uma discussão do ponto de vista técnico, né? Vou só a favor por isso, a favor por aquilo, vamos analisar a coisa friamente. Não. Você tem claramente uma disputa de narrativas, e de narrativas de caráter ideológico, como o Rodolfo colocou no comentário dele. Quer dizer, você tem a esquerda fazendo a narrativa, trabalhando com essa narrativa de que não, o PL vai equiparar o crime de aborto ao de estuprador, de estupro, sabe? O estuprador ele vai ter uma pena mais leve do que a mulher que foi eventualmente enfim, considerada culpada, enfim, foi criminalizada nesse caso. E aí você tem do outro lado uma outra narrativa, que é da bancada evangélica e dos mais conservadores, que é a seguinte, olha, não, aqui estamos aqui prevendo, estamos aqui basicamente trabalhando, preservando a vida e incluindo no projeto um dispositivo para aumentar a pena para o estuprador, para tentar tirar um pouco, amenizar um pouco essa narrativa. Ou seja, é uma briga de narrativas clássica e que me parece que você entra no debate público na seguinte situação. Quem chora mais, ganha mais. Infelizmente, parece que para a democracia, quando você tem esse tipo de debate histérico, parece que a sociedade como um todo perde. Porque eu acho que você tira o aspecto racional de uma proposta tão complicada, tão complexa quanto essa, né, Alexandre? É verdade, você até usou uma palavra que eu tenho usado bastante também, né? Que é a histeria. Como a imprensa, principalmente, com honrosas exceções, claro, mas no geral, a imprensa, na minha visão, tem feito um desserviço à democracia, à sociedade, quando ela, em vez de entrar e botar a bola no chão, que é uma expressão que a gente usa bastante, né? De tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares, a imprensa está entrando de cabeça na histeria, entendeu? Dá para entender, daria para fazer um programa de 2 horas sobre isso, da onde vem, qual é o fundo ético, filosófico disso. Mas, assim, na verdade, a discussão sobre o aborto é uma discussão que tem como pano de fundo uma ideia do valor da vida. Qual é o valor da vida? Né? A vida tem valor intrínseco, sagrado, é a palavra que não pode usar, né? Então, ok, você não pode falar em sagrado. Qual é o valor da vida? Por que se protege uma vida? Né? Uma vida de uma pessoa, seja um idoso, seja uma criança, seja de um adulto ou de um animal, né? Porque você tem leis duríssimas em relação a maus tratos e proteção da vida animal, por exemplo. Né? Por quê? Né? Quer dizer, numa visão, para usar a palavra que você usou, aí já mais no sentido filosófico, que é racional, utilitarista, você não deveria ter esse tipo de preocupação, por exemplo, com animais. Animal é animal, está ali para puxar carroça, para fornecer carne e leite, e dane-se. Né? Quer dizer, a discussão sobre maus tratos, a discussão sobre o valor do cuidado e do carinho, né? A gente viu o escândalo que o Brasil teve com a maldade que foi feita com aquele cachorro Joca, que foi colocado e muito maltratado num voo da Gol, acabou indo para o lugar errado e morreu desidratado no sol, um horror, uma coisa desumana, se é que a gente pode usar essa palavra com cachorro, né? Mas foi feito realmente uma coisa horrível naquele caso, e todo mundo justamente ficou chateado com aquela situação, né? Nem tô, claro, você gasta uma fortuna para andar de avião, o sujeito, se não me engano, pagou mais R$2.000 para levar o cachorro, entendeu? E no final ele ganhou um cachorro morto de volta, né? Então, ok, então a sociedade fica indignada quando um cachorro é maltratado, e até nesse caso morre, claro, e tudo bem, tá certo. Agora e a vida humana? Né? A vida humana, ela tem, por exemplo, está se afogando no oceano um cachorro e uma criança. Vamos dizer que seja o seu cachorro e esse, eu não estou inventando esse exemplo, não. Isso foi tema de uma pesquisa da Universidade de Stanford, há alguns anos atrás. Eles perguntaram às pessoas o seguinte: você está numa praia, está se afogando o seu cachorro e uma criança que você nunca viu. Qual dos dois você salva?
Você só pode salvar um, entendeu? Uma criança que você nunca viu ou o seu cachorro. Quem que você deixa se afogar e quem que você salva? Né? Enfim, a gente pode fazer um programa depois sobre isso, mas as respostas foram muito curiosas. Então, assim, o problema é que, desde sempre, as sociedades tiveram discussões éticas, morais, filosóficas sobre vários temas que são, dentro da filosofia, considerados metafísicos, e um deles é o valor da vida. O valor da vida também não é tratado de uma maneira utilitarista. Os nazistas, por exemplo, tratavam. Né? Eles diziam o quê? Como é que começou lá ainda nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, antes da solução final, os nazistas eles tiveram um grande programa de eutanásia. Né? Eles saíam matando doentes na UTI, porque eles achavam que dava despesa, e aí tinha toda uma discussão onde eles diziam que aquilo era uma maneira humana de encerrar a dor daquele doente que estava na UTI. O psicólogo, o psiquiatra famosíssimo, inclusive o Viktor Frankl, que produziu uma escola de filosofia dele, o Viktor Frankl, que era um austríaco judeu, ele saiu da Alemanha, quer dizer, ele tentou sair da Alemanha, acabou indo para o campo de Auschwitz, mas a questão foi muito isso, que ele se colocou contra. Ele falou, eu não vou matar meus pacientes, eu não vou cumprir essa ordem. E aí ele acabou preso no campo de concentração. Enfim, mas você tem essa, de um lado, uma visão utilitarista que, bom, se você tem uma criança na barriga da mãe e a mãe não quer, aquela criança está atrapalhando, então se livra dela. É uma visão utilitarista. Né? Quer dizer, em nome... a mãe é um adulto consciente que pode... E eu nem entrei ainda no assunto do estupro, mas ele pode decidir, pode falar. E o feto que está ali, que não sabe falar, que não tem voz, que está dentro da barriga dela, nesse sentido é parecido com um cara que está na UTI, em coma, também está vivendo por aparelhos, não vive sozinho, não pode decidir se morre ou não morre. E quem já teve numa situação de ter uma decisão dessa para um parente sabe da gravidade disso. Eu passei por isso, infelizmente, com meu pai. O meu pai já estava nas últimas e a médica um dia virou para mim, na frente do meu irmão, na frente da minha mãe, e falou, olha, eu agora, a partir desse ponto, a gente precisa abrir aqui a traqueia e fazer uma traqueotomia. E ele não vai resistir do mesmo jeito. Talvez prolongue um pouco, mas vai dar uma dor que eu acho desnecessária. Eu queria sua autorização para dar morfina, para ele ir em paz. Eu dei a autorização. E meu pai, poucos dias depois, faleceu. Enfim, então é uma decisão difícil, né? Mas é uma decisão ética, é uma decisão moral sobre o que você faz numa situação dessa. Esse tipo de debate foi expulso completamente, até dos currículos universitários, que é da onde você dá a base de leitura cultural, histórica, filosófica, para as pessoas terem a capacidade até de se posicionar em que lado que for, né? Antes de dizer qual é o lado, mas a pessoa ter leitura e cultura e capacidade suficiente de escolher um lado, né? Sabendo o que está em debate. Então, vocês vão me perdoar essa digressão rápida que eu fiz, o Wilson me pegou aqui meio de surpresa, mas eu acho que isso tem que ser dito, porque você tem um debate que eu acho que está mal colocado, e por estar mal colocado leva a muita histeria, a muita gritaria, porque as pessoas, elas, na falta de um entendimento do que está em jogo, as pessoas reagem com o fígado, reagem com as emoções, reagem gritando, e isso não leva à luz, isso leva à escuridão. É uma pena, independente você que está nos acompanhando, independente da sua opinião, mas é interessante que você, para se posicionar num assunto tão delicado, pelo menos entenda os argumentos de todos os lados. Na falta do entendimento, a gente entra no que você falou, Wilson, entra na guerra de narrativas, onde, por um lado, você tem essa conversa fiada do governo, do Lula, desse pessoal de como é que é? Eu sou contra o aborto, mas é uma questão de saúde pública. Isso tem uma base filosófica. Ele está dizendo o quê? Numa visão utilitária, entendeu? Eu posso não gostar do aborto, mas ali naquele choque de situações, eu acredito que seja melhor que a mãe possa, a bel prazer, interromper a gravidez. Do lado de quem defende a vida, e você tem nuances e gradações nessa defesa, né?
você tem aí a defesa, nessa PL específica, de um bebê de 22 semanas, que é um bebê viável. Meu irmão nasceu com 26, é um cara maior que eu, um cara que tem 1,87 m, entendeu? E nasceu com menos de 7 meses, entendeu? São bebês viáveis, né? E aí, você pode interromper? Você pode, porque você está efetivamente provocando a morte daquela criança. É um debate que a gente deveria ter, mas deveria ter de forma informada e educada, seja para qual lado a pessoa for pender, mas era interessante que isso fosse feito com um pouco mais de reflexão, porque são questões que pegam a humanidade desde sempre e menos gritaria. Olha, aquela coisa, eu sei que, obviamente, eu te peguei de surpresa aqui no ar com esse assunto, mas porque essa questão da narrativa, eu sei que você domina muito bem, então eu me sinto na liberdade de te levar essa bola quadrada, porque eu sei que você conseguiria colocá-la mais redonda, de Deixa eu forma só mais redonda. completar, Wilson, para concordar Oi, contigo e por com favor. o Alexandre, assim, esse debate que o Alexandre falou, ele falou pedaço do debate, porque esse debate, ele vai muito além disso, na profundidade, né? Tem várias questões que o Alexandre, nas quais o Alexandre nem tocou ainda, e que, na verdade, seriam... eu acho assim, o debate público, ele vai na simplificação, né? Porque aí faz parte, o debate político, né? Você pega lá um símbolo e põe. É inevitável. Agora, para as pessoas eu falo porque eu vejo um monte de gente muito preocupada, o que está acontecendo? Porque não tem, de fato, noção do que está acontecendo, nem conceitual da coisa, né? Então, é um debate que falta mesmo na profundidade, mas eu diria que, assim, não é nem para a questão do debate público que está sendo travado agora, mas para a forma como as pessoas vão se comportar e entender o que está acontecendo no debate público, né? Essa questão que foi colocada do estupro, ela né, assim, é muito forte, é pesadíssima, é tão pesada quanto a discussão sobre a própria vida. E aí ela vem, e se ela se impõe de um jeito que as pessoas vão para a rua, e se você vai conversar com uma das pessoas que está com cartaz na mão, ela não tem capacidade de discutir, ela tem o sentimento dela. E aí a questão é que o político vai usar esse sentimento. E aí essa pessoa que está só sentimento, ela obviamente vai ser conduzida. Ela não vai participar do debate, ela está indo com a onda. Então, assim, quem tem interesse, quem está incomodado, principalmente, que estude, que vá ver o que tem por trás desse debate riquíssimo do qual o Alexandre mostrou um pedaço só aqui. Esse é o ponto, né? Acho que quando você interdita a racionalidade e deixa que situações como essa sejam pautadas pela emoção, todos nós saímos perdendo. Esse é o ponto. E aí que eu acho que é um grande problema da nossa política nos últimos anos, é que a gente perdeu a capacidade de analisar a coisa do ponto de vista racional, sabe? Então, assim, você não pode mais... Você precisa entender, e eu conversando com o juiz há uns 15 anos, quando estava aqui começando minha carreira como repórter, ele me falava uma coisa que era um pouco nessa linha. Deputados, senadores, magistrados, quando você tem algum poder na mão, você precisa colocar a bola no chão, você precisa decidir as coisas com racionalidade. Você não pode se deixar levar pelas emoções, porque você é pago para não se deixar levar pelas emoções. Aqui é uma questão técnica, você precisa analisar tudo de forma muito técnica, porque senão você sucumbe à barbárie, isso de um lado quanto do outro. Então, essa que é a parte mais complicada desse debate, sabe? Pelo menos na minha opinião. Porque é um projeto complicado, é um projeto delicado. O Lira, inclusive, eu escrevi isso na semana sobre isso. Ele pautou esse projeto não necessariamente para vê-lo aprovado, mas para dar um recado ao governo federal, só que agora interditou tudo. Né? Você interditou a pauta da Câmara, interditou o debate público e interditou até a racionalidade de um projeto como esse, que tem seus defensores, tem seus críticos, mas é um projeto que desperta paixões. Senhores, eu posso ir para o próximo assunto ou a gente já esgotou esse? Vai para o próximo assunto, Wilson, inclusive porque me parece que isso que você falou é interessante, porque interditou o debate para coisas mais urgentes, digamos assim, que eu acho que é o que a gente vai falar com o Rodrigo agora, porque tem questões que a gente tem que manejar no momento. Quer dizer, o assunto o aborto, legalmente, estava aparentemente pacificado, né? O Graeb falou isso aqui no Papo Antagonista semana passada, né? É uma questão que está meio pacificada, apesar de grupos de polos terem interesse e tal,
E aí simplesmente o Lira põe a história na mesa, a história toma todo o debate público e tem questões com as quais a gente precisa lidar agora, né? É bem isso. Até que a Tati falando que, discordando um pouco do que a gente está falando, né? Que a questão do aborto não é racional e sim emocional, e, portanto, não há solução. De novo, né? São assuntos delicados, assim. Eu ainda bato nessa tecla. Acho que mesmo em assuntos desse vulto, eu acho que você ainda dá para conseguir, dá para você colocar a bola no chão, dá para você tentar ser um pouco Mas, mais... Wilson, aí a questão é a seguinte, são duas coisas diferentes, né? É inevitável do ponto de vista do discurso, do conceito, mas para a prática tem que chegar a um consenso mínimo, não tem alternativa, né? Para existir uma lei e a gente resolver problemas e questões e dificuldades, tem que ter uma previsão, ainda que ela não contente todo mundo ao mesmo tempo.